Escolhido para tudo. Existe um motivo muito sério para você ter chegado a este vídeo com o peito tão apertado. O que eu vou te revelar nos próximos minutos é a confirmação exata do porquê os seus últimos dias têm sido tão pesados e porquê as suas lágrimas finalmente estão com os dias contados. Eu vou te revelar 3 coisas hoje. Primeiro, o que realmente está sugando a sua força. Segundo, porque Deus permitiu que você chegasse a esse nível de exaustão. E terceiro, e essa é a parte mais importante de toda a sua vida espiritual agora, o que vai acontecer no exato minuto em que essa estação virar. Mas antes, eu preciso que você faça um pacto comigo. Se tem barulho de TV, desliga. Se tem gente falando alto perto de você, vá para o quarto. Tranca a porta. O que o céu vai liberar aqui não é ruído de fundo para você ouvir enquanto mexe no celular. Exige a sua presença inteira. Se não pode agora, salva o vídeo e volta de madrugada. Respira fundo agora. De verdade, puxa o ar. Percebeu? Sente como tem um nó na sua garganta que simplesmente não vai embora? Percebe como os seus olhos estão pesados? Como se você não dormisse uma noite inteira há meses. A sua mente não desliga nem quando a cabeça encosta no travesseiro. Tem uma aceleração de uma ansiedade muda gritando aí dentro. Isso não é acaso. Isso não é estresse do seu trabalho. Isso é atividade espiritual pesada. Você tem se sentido profundamente desgastado ultimamente. Não é só um cansaço físico. É uma desconexão. Como se houvesse um vidro grosso entre você e o resto do mundo. Eu sei o que acontece. Você senta na mesa de domingo com a sua família ou está no meio de pessoas que você conhece há anos. Todo mundo está rindo, falando de coisas normais, e você olha ao redor e se sente um estranho no próprio ninho. Presente no corpo, mas a sua alma parece estar a quilômetros de distância. E aí vem aquela cena que ninguém vê, aquela hora em que você liga o chuveiro no banho quente, deixa a água cair, e as lágrimas descem junto. Um choro que não tem um motivo único. É frustração sentada em cima de espera. É lealdade que foi paga com traição. É você tendo que ser a pessoa forte para todo mundo, enquanto ninguém pergunta se você precisa de ajuda. E no meio da madrugada, vem aquela pergunta que você tem vergonha de fazer em voz alta. Deus, o Senhor esqueceu de mim? Eu estou enlouquecendo? Por que a minha vida parece travada enquanto a de todo mundo anda? Mas escolhido. Olha bem para mim agora. E se o que você está chamando de castigo for, na verdade, a demolição antes da obra? O inimigo quer que você olhe para essas lágrimas e acredite que você está quebrado. Mas o que está acontecendo é uma atualização de sistema. Você está sendo esvaziado. O céu está deliberadamente quebrando as suas antigas tolerâncias, as suas antigas dependências, para que você não consiga mais caber nos lugares onde você não pertence mais. A dor que você sente não é a dor da morte, é a dor do rompimento do casulo. A lagarta precisa se dissolver completamente no escuro antes de ganhar asas. Deus não ignora o seu choro. O Salmo 56 diz que ele recolhe as suas lágrimas num odre. Sabe o que isso significa? Significa que a sua dor é tratada como evidência no tribunal do céu. Cada lágrima sua está regando a raiz da sua próxima estação. Mas cuidado, existe um detalhe aqui que quase ninguém percebe. Porque enquanto Deus está preparando a sua raiz, existe alguém ao seu redor tentando cortar as suas folhas. Deixa eu te contar exatamente por que essa blindagem foi necessária agora. Alguém tem testado você. E o pior de tudo é que não é de forma óbvia. Não é com gritos, não é com brigas declaradas. É sutil, é estratégico. São pessoas que fazem comentários que parecem inocentes na superfície, mas que aterrissam pesado no seu espírito. Fazem perguntas sobre a sua vida que não são por cuidado, mas por curiosidade disfarçada de controle. Soltam aquelas piadinhas sem querer no meio do almoço de família, que te deixam inquieto o resto do dia. E a pior parte, você não consegue apontar o dedo e reclamar,
porque tecnicamente não foi nada demais. E aí você se sente louco. Fica se perguntando se está imaginando coisas, mas você não está. O seu discernimento espiritual captou o veneno que a sua lógica não conseguiu provar. Entenda uma coisa de uma vez por todas, escolhido. Só porque alguém sorri enquanto te esfaqueia, não significa que a faca não seja real. Você reparou que a sua tolerância para certas coisas simplesmente sumiu? Desapareceu. Conversas que antes você aguentava por educação, agora te drenam a energia em 5 minutos. Ambientes que você frequentava normalmente agora sufocam, o ar fica denso. O drama que antes puxava a sua atenção, hoje só te dá preguiça. Você não ficou amargo. O que aconteceu foi que o seu espírito se graduou para uma frequência onde a falsidade e a disfunção não ressoam mais. Deus está te ensinando uma nova língua, a língua do discernimento. O inimigo sabe que você está em transição. Ele não pode cancelar o que Deus já assinou a seu respeito, mas ele vai tentar atrasar. E ele faz isso tentando te arrancar da quietude. Ele quer te fazer perder a paz, respondendo a uma provocação. Ele quer te fazer explicar a sua vida para quem nunca vai entender o seu chamado. Mas ouça bem isso. O seu silêncio agora não é fraqueza, é estratégia de guerra. Cada conversa que você não entra é uma armadilha evitada. Cada explicação que você não dá é energia preservada. Sua quietude não é passiva, é obediência. E a obediência sempre posiciona você para o rompimento. Agora, eu preciso tocar numa ferida que está aí dentro latejando. A culpa. Eu sei que ela está aí. Você sente culpa por não querer ir àquele encontro de domingo. Você sente um aperto no coração por visualizar a mensagem e não ter energia para responder. Você sente culpa por estar dizendo não e protegendo o seu espaço, achando que está virando uma pessoa ruim. Mas me escuta e guarda isso no seu espírito. Limites não são traição. Distância não é rejeição. Silêncio não é crueldade. Você não é responsável por fazer as outras pessoas se sentirem confortáveis com o seu crescimento espiritual. Nem todo mundo que teve acesso à sua última estação tem o crachá de permissão para entrar na próxima. E é exatamente aqui que muitos escolhidos adoecem. Você pensou que esse peso nas costas, essa tensão nos ombros e esse cansaço ao redor de certas pessoas fosse estresse. Mas o seu corpo está reagindo a esses ataques invisíveis. O inimigo sabe que se ele não puder tocar no seu espírito, ele vai tentar drenar a sua energia vital através de quem está por perto. Você não pode mais andar desprotegido, absorvendo o mal dos outros como se fosse uma esponja. Chegou a hora de levantar o seu escudo. Foi por isso, e apenas por isso, que eu liberei o manual Blindagem dos Escolhidos. É o protocolo exato de 7 dias que eu preparei para você reconhecer esses sugadores de energia, cortar os ataques silenciosos contra a sua mente e restaurar a sua paz de forma definitiva. A sua proteção não pode esperar. O link oficial para você ativar a sua blindagem está aqui embaixo, no primeiro comentário fixado. Vai lá agora, garanta o seu acesso e inicie o dia 1. Mas espere, porque o que eu vou te revelar agora é o que vai acontecer com você no exato minuto em que esse silêncio acabar e essa blindagem estiver ativada. Se você soubesse o que está acontecendo no reino invisível agora, você não reclamaria de mais nenhum minuto dessa espera. Presta atenção. Deus está aprofundando as suas raízes para que quando a tempestade da exposição vier, você não seja arrancado do chão. Deus está afinando o seu discernimento no silêncio, para que quando as serpentes se aproximarem sorrindo, você escute a intenção e não as palavras. Deus está quebrando a sua necessidade de aprovação, para que quando a crítica chegar, você não perca a sua identidade. Deus está limpando o seu ambiente, para que quando a bênção descer, ela não seja contaminada pela inveja de quem não deveria estar ali. Deus está forjando a sua autoridade no escuro, para que quando a porta se abrir, você não precise pedir licença para entrar. Essa estação de isolamento não está vazia.
Ela está cheia, cheia de preparação, cheia de transformação, cheia de atividade divina que acontece debaixo da superfície, onde seus olhos físicos ainda não alcançam. É por isso que o seu espírito não desliga. É por isso que os seus sonhos ficaram tão intensos, tão vívidos. Você acorda sentindo que viajou para outra dimensão. Você vê números se repetindo no relógio, como 11 e 11, ou 3 e 33, escolhido. Cada número desse é um aceno do céu. Você não está vendo coisas. Você está apenas vendo o que sempre esteve lá, porque agora os seus olhos espirituais finalmente se abriram. Até o próprio Jesus chorou antes de ressuscitar Lázaro. As lágrimas não significam ausência de fé. Elas são a água que rega a terra da sua próxima estação. Mas as lágrimas da dor chegaram ao fim. Ouça bem a profecia que eu vou liberar sobre a sua vida agora. A neblina vai baixar. A confusão mental vai dissipar. Portas que você cansou de bater vão se abrir sozinhas, sem esforço humano. Oportunidades que você parou de perseguir vão começar a te caçar. Você entrou nessa estação precisando de aprovação e vai sair dela inabalável. Você entrou nessa estação reativo e vai sair dela estratégico. Você entrou nessa estação barulhento, querendo provar tudo a todos, e vai sair dela poderoso. Porque existe uma diferença gigante entre ser barulhento e ser poderoso. O barulhento busca atenção. O poderoso comanda sem pedir. E quando essa sua nova versão pisar na luz, haverá dois grupos de pessoas. O primeiro grupo vai celebrar. Eles vão reconhecer a autoridade em você. Vão respeitar os seus limites sem questionar e vão buscar a sua sabedoria. Esses são os que têm o crachá para a sua nova estação. Mas o segundo grupo vai resistir. Eles vão tentar te puxar de volta para quem você era. Vão dizer como você mudou, como se isso fosse um insulto. Vão dizer que você se acha. E a sua resposta para eles não será a raiva, será a compaixão. Porque eles não conseguem ir para onde Deus está te levando. E tudo bem, guarde isso. Mudança não é traição. Crescimento não é abandono. Evolução não é arrogância. Você tem permissão divina para superar pessoas, lugares e versões antigas de si mesmo. Se essa mensagem tocou o seu espírito hoje, nós não vamos terminar isso como um vídeo normal. Nós vamos terminar com um decreto. Vá agora nos comentários e digite a seguinte frase: as minhas lágrimas estão construindo a minha vitória. Não escreva apenas, decrete com a sua alma. Essa é a sua marca no mundo espiritual, de que você ouviu a instrução e não vai mais aceitar migalhas. Depois de decretar, deixe o seu like, não como um gesto para mim, mas como uma aceitação silenciosa daquilo que foi derramado aqui, ajudando essa mensagem a resgatar outros escolhidos que estão no escuro, chorando sozinhos. E se algum rosto veio à sua mente enquanto você assistia isso, alguém que anda quieto demais, diferente demais, compartilhe este vídeo com ela. Pode ser a resposta que ela pediu a Deus de joelhos. Se inscreva no canal e ative o sininho, porque no próximo vídeo eu vou revelar o sinal mais perigoso de que o seu propósito está sendo atacado enquanto você dorme. E se você tem tido insônia, você precisa urgentemente ver isso. O que parecia isolamento era incubação. O que parecia atraso era desenvolvimento. O que parecia silêncio era estratégia. Eu preparei algo que vai ainda mais fundo no que foi revelado aqui. Está aparecendo na sua tela agora. Assiste, porque o que vem a seguir complementa exatamente o que você acabou de ouvir. Fique perto de Deus. Fique quieto diante dos homens. Mantenha o alinhamento. Se isso chegou até você, não foi coincidência. Você foi escolhido para ver. Vemo-nos no próximo.